Ao lado da aba Acervo, temos a aba Agrupadores. O que é essa aba Agrupadores? Agrupadores é a aba de intimações. Eu vou mostrar essa aba pela área de testes. Cliquemos em Agrupadores. Então, são todas as intimações que você tem, que você irá receber pelo PJE. Então, aqui em Agrupadores temos pendentes de ciência ou de registro, cientes dada pelo destinatário, ciente dada pelo judiciário, cujo prazo findou-se nos últimos 10 dias. Vamos um pouco na apresentação e já retornamos para o sistema. Vamos entender um pouquinho sobre as publicações intimações, comunicações dos atos processuais. A Lei 11.419 de 2006 criou no seu artigo 4º o DJE, Diário da Justiça Eletrônico. No DJE, nós temos 3 datas que temos que considerar. A data da disponibilização é a data em que o diário eletrônico ele é disponibilizado na internet. Normalmente o diário eletrônico é disponibilizado às 4 horas da tarde ou às 6, 7 horas da noite. Ok? Então, é a data em que o diário ele é disponibilizado na internet. Então, essa data é chamada de data da disponibilização. O primeiro dia útil após a disponibilização é a data da publicação. E o primeiro dia útil após a data da publicação é o início da contagem do prazo. Então, disponibiliza o diário da internet num dia, no dia útil seguinte é considerada a publicação daquele ato processual e no primeiro dia útil após a publicação inicia a contagem do prazo. É assim que funciona a contagem do prazo no processo físico. A Lei 11.419 de 2006, no artigo 5º, definiu o seguinte, que as intimações podem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no órgão oficial. Ou seja, cabe ao tribunal decidir se ele vai fazer as intimações por dentro do sistema ou se ele vai fazer as intimações utilizando o Diário da Justiça. Se ele for fazer as intimações no Diário da Justiça, prevalece o artigo 4º da Lei 11.419. Se ele for fazer as intimações por dentro do sistema, prevalece o artigo 5º da Lei 11.419. Então, se a intimação for por dentro do sistema, o início da contagem do prazo ocorre da seguinte forma. Primeiro, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. O que é isso? É o seguinte, você tem que entrar dentro do sistema, então deixa eu voltar aqui no sistema, você vai entrar dentro do sistema do PJE, como nós fizemos, vai ali no menu painel, vai vir aqui na aba Agrupadores, que é a aba da intimações. Se você tiver alguma intimação aqui em pendentes de ciência ou de registro, significa que essa intimação foi disponibilizada para você. Então, você tem que vir nela e tem que clicar no teor dessa intimação. Então, aqui tem esse botãozinho vermelho que está tomar ciência. Então, você clica no teor dessa intimação. Ela vai abrir a intimação na íntegra, então você vai saber as informações referentes a essa intimação. Então, neste momento, você foi intimado, você se deu por intimado. Pode verificar que a intimação saiu de pendente de ciência ou registro. Então, nesse momento, você foi intimado. O seu prazo processual começa a correr no primeiro dia útil seguinte, ou seja, o seu prazo processual começa a correr amanhã, já que você se deu por intimado hoje. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, no caso em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Vamos supor que você tenha entrado no sistema no sábado ou no domingo, foi na aba Agrupadores, abriu uma intimação em que estava pendente para você. Então, você abriu, tomou ciência daquela intimação no sábado e no domingo. Por ser dia não útil, é como se você tivesse entrado na segunda
então o seu prazo processual começa a correr na terça, ok? Então, se você entra no final de semana, é como se você tivesse entrado, te dado ciência na segunda-feira, seu prazo começa a correr na terça. Mas vamos supor que você não entre no sistema, ou melhor, você até entrou no sistema, mas você não foi na aba agrupadores. Ou você foi na aba agrupadores, mas você não se deu ciência, você não abriu nenhuma intimação para se dar ciência. Então, prevalece o artigo 3º o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 11.419, que diz o seguinte: a consulta referida no parágrafo 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contado da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. O que é isso? É o seguinte, voltemos ao sistema. Você veio na aba agrupadores e de repente verificou que tem uma intimação aqui, cujo prazo findou-se nos últimos 10 dias. Se você tiver uma intimação aqui, significa que a intimação foi liberada no sistema, mas passado 10 dias você não entrou no agrupadores e não tomou ciência. Então é como se você tivesse 10 dias de publicação, você não tomou ciência nesse período. Então no 10º dia, por lei, você é considerado intimado. Então no 10º dia, o sistema transporta a intimação daqui de pendentes de ciência ou de registro para cujo prazo findou-se nos últimos 10 dias. Então, significa que, se você entrar no sistema e ver uma intimação em cujo prazo findou-se nos últimos 10 dias, significa que, por lei, você já foi considerado intimado. Então, tem que verificar apenas se dá tempo de fazer alguma coisa. Ok? Então, você entra no sistema e se dá por intimado. Pelo menos uma vez por semana, é interessante você entrar no sistema, ir na aba agrupadores e verificar se tem alguma intimação pendente de ciência. Então, no seu escritório, tira o dia da intimação. Vai ser toda segunda-feira de manhã, toda sexta-feira à tarde, todo sábado de manhã. Crie a rotina do dia de tomar ciência no processo eletrônico. Assim, você não corre o risco de perder alguma intimação. Ok? Porque as intimações feitas por dentro do sistema, elas não são feitas no diário eletrônico. Então, ou o tribunal faz as intimações pelo diário eletrônico, ou ele faz as intimações por dentro do sistema. Apenas um detalhe: as intimações por dentro do sistema, vamos supor que você deixou passar os 10 dias, mas se o 10º dia da intimação cair no final de semana, é como se ele tivesse caído na segunda, prevalece o parágrafo 2º do artigo 5º. Então, no 10º dia, se cair no sábado ou no domingo, é como se tivesse caído na segunda-feira, então o seu prazo processual vai começar a correr na terça-feira, ok? Então, tem que ficar muito atento em qual forma em que é feita as suas intimações, se por dentro do sistema ou pelo diário eletrônico. Mas como que você vai ficar sabendo a forma da intimação? Você tem que ler a resolução daquele sistema. No caso do PJE, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é a resolução 411 de 2015. E essa resolução define que as intimações, as comunicações processuais são feitas por dentro do sistema em portal próprio. Ou seja, no PJE do Tribunal de Justiça de Minas, prevalece as intimações com base no artigo 5º da lei. Ou seja, você tem que vir na aba agrupadores, verificar se tem alguma intimação e tomar ciência para o seu prazo começar, sob pena de que o prazo começa automaticamente em 10 dias, caso você não venha tomar ciência nesse período. Ok? A OAB está batalhando para ver se consegue fazer com que as intimações elas passem a ser feitas pelo diário eletrônico, mas atualmente as intimações são feitas por dentro do sistema.
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E na Justiça do Trabalho, como funciona? A Resolução 136 do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, determina que as intimações elas estão sendo feitas pelo diário eletrônico. Então, na Justiça do Trabalho, todas as intimações são com base no artigo 4º da Lei 11.419, no diário eletrônico. Só que lá é interessante, por quê? Porque eles fazem a intimação nos dois sistemas, no diário eletrônico e por dentro do portal. Mas você me diria, mas Laine, é incompatível o prazo do artigo 4º e do artigo 5º da lei. Concordo com você, mas eles tiveram a brilhante ideia de que eles fazem a intimação no diário eletrônico e lançam a intimação também no portal próprio. Entretanto, no dia em que é considerada a publicação no diário eletrônico, eles lançam por dentro do sistema como sendo a data que você tomou ciência daquele ato. Então, os prazos, eles são os mesmos. Por quê? Porque no dia da publicação do diário é considerado como a data da ciência por dentro do sistema. Então, a partir daquele momento, inicia a sua contagem do prazo processual. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição.